Oi, pessoal, aqui é a professora Larissa e hoje eu vou falar sobre a redação do Enem. Nesse vídeo, eu vou explicar de modo geral a estrutura da redação, o que ela precisa ter, as principais partes. Então, não é focado nas competências. Em um outro vídeo, eu vou falar melhor sobre as competências. Mas hoje, como eu disse, o foco é a estrutura, alguns elementos essenciais para você que está começando a redação, começando a entender o texto dissertativo argumentativo. Bom, a estrutura do texto dissertativo argumentativo, mais especificamente voltado para o Enem, é composto por normalmente 4 parágrafos, sendo que o primeiro nós temos a introdução, o segundo nós temos o primeiro desenvolvimento, o terceiro temos o segundo desenvolvimento e o quarto e último parágrafo é a conclusão. Alguns alunos me questionam se pode ter 5 parágrafos. Normalmente, as redações nota 1000 que eu tenho visto, todas elas têm 4 parágrafos. Então, é um bom argumento para a gente treinar com esse tipo de estrutura. Bom, vamos lá. O que tem que ter na introdução? Bom, é muito interessante fazer uma contextualização a respeito do tema, e essa contextualização ela pode ser feita de diversas formas. Eu sempre aconselho os alunos a iniciarem o texto com algum repertório sociocultural. O que é repertório sociocultural? É quando eu utilizo um filme, um fato histórico, uma série, um livro, uma lei, uma música, um poema, uma notícia, algo relacionado ao tema. Bom, depois eu tenho que, em algum momento da minha introdução, colocar o tema. Pode ser exatamente, literalmente, como o tema foi proposto na redação, ou eu posso parafrasear. E depois eu apresento os problemas. A gente tem que apresentar 2 problemas normalmente, porque eu vou argumentar sobre esses problemas lá nos desenvolvimentos. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de introdução referente à redação de 2020, ao tema de 2020, que é o estigma associado às doenças mentais no Brasil. Lembrando que estigma é preconceito, então o tema é o preconceito sobre as doenças mentais ou sobre os doentes mentais. Vou ler esse exemplo. De acordo com o filósofo Platão, a associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Nesse contexto, elucida-se a necessidade de maior atenção ao aspecto psicológico, o qual, além de estar suscetível a doenças, também é alvo de estigmatização da sociedade brasileira. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional concatenada à idealização da vida nas redes sociais, o que gera falta de suporte aos necessitados. Isso mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente. Bom, então vamos entender e relembrar? Eu falei agora anteriormente que tem que ter uma contextualização, o tema deve aparecer e temos que ter os 2 problemas. Vamos enxergar esses 3 elementos nessa introdução exemplo aqui, que foi uma redação nota 1000 no Enem 2020. Vejam que ela inicia fazendo essa contextualização, ela faz uma alusão ao filósofo Platão e ao que ele disse, né? Então, nós temos ali, de acordo com o filósofo Platão, uma associação entre saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Então, ela inicia o parágrafo fazendo essa contextualização, trazendo um pouquinho sobre Platão. E depois ela continua. Aqui no meio do texto, ali em amarelinho, a gente vê que ela já está se referindo ao tema. Lembra? O tema é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, ela disse, né, relacionou aqui em cima, disse que ela estava se referindo à saúde física e mental, e ela disse que deve ter maior atenção ao aspecto psicológico, então voltou aí para a questão da saúde mental, e ela disse que essas pessoas elas são alvo de estigmatização, de preconceito na sociedade. Então, é aqui que o tema aparece. Ela parafraseou, mas é aqui que ele aparece. Então, nós temos nosso tema aqui. Bom,
continuando, nós temos aqui os dois problemas que ela apresenta. Ela disse, olha, essa discriminação, ela é configurada a partir do quê? Da carência informacional. Então, esse é um problema, está dizendo que, olha, pelo fato de muitas pessoas não terem muita informação sobre o assunto, elas acabam tendo preconceito em relação à doença mental ou aos doentes. E o segundo problema que ela menciona é a idealização na vida nas redes sociais, que é um outro problema que ela vai dizer, que seria algo relacionado ao fato de nas redes sociais as pessoas colocarem uma vida ideal, sem problemas, sem doenças, nesse sentido. Então percebam que esses dois, em rosa, são os problemas que ela vai abordar ao longo do desenvolvimento. Então aqui nós temos um exemplo bacana que contém esses três elementos que eu mencionei para vocês. Uma contextualização, que seria o nosso repertório sociocultural, aqui ela citou Platão. Depois, em amarelinho, o tema, né? Ela parafraseou. E, por fim, em rosa, os dois problemas que ela vai discutir. Perfeito. Vamos para o desenvolvimento. O desenvolvimento ele está em 2 parágrafos, no segundo e no terceiro, como eu havia mencionado lá no início para vocês. No desenvolvimento tem que ter o quê? Argumentação dos problemas. Aqueles 2 problemas que você mencionou lá em cima, é aqui que você vai argumentar. Então, você vai defender o seu ponto de vista a respeito disso. E também é muito, muito interessante que nesses parágrafos você utilize algum repertório sociocultural. Vamos relembrar aí o que é repertório sociocultural. Filme, novela, poema, lei, fato histórico, frase de algum filósofo, música, notícia, algo mais que seja relacionado ao tema. Então, nós temos que ter isso nos parágrafos de desenvolvimento. Vou ler para vocês aqui um exemplo de um parágrafo de argumentação, os 2 parágrafos de argumentação daquela mesma redação que nós iniciamos. Sobre o mesmo tema, né? O estigma associado às doenças mentais. Nesse parágrafo que eu vou analisar, no início da redação, no primeiro parágrafo, a pessoa disse que, o candidato, né, em uma redação, disse que, lá no primeiro parágrafo, que há estigma, há preconceito devido à falta de informações das pessoas e devido à carência de representatividade desse grupo, das pessoas que têm doenças mentais, tá? Então, aqui nesse parágrafo que eu selecionei, que não é o parágrafo que dá continuidade àquele parágrafo anterior, é um outro parágrafo, tá? Mas é ainda sobre o mesmo tema, nós vamos ver que neste parágrafo aqui, que seria o segundo parágrafo do texto, o candidato vai falar sobre a falta de informações corretas. Vamos ler. Lembrando que esse é o segundo parágrafo do texto, ou seja, é o primeiro parágrafo do desenvolvimento. Primeiramente, vale ressaltar que a ignorância é uma das principais causas da criação de preconceitos contra portadores de doenças psiquiátricas. Bom, aqui essa pessoa já me disse que ela vai falar sobre o preconceito que se tem contra os portadores de doenças mentais. Sob essa ótica, o pintor holandês Vincent van Gogh foi alvo de agressões físicas e psicológicas por sofrer de transtornos neurológicos e não possuir o tratamento adequado. O ocorrido com o artista pode ser presenciado no corpo social brasileiro, visto que, apesar de uma parcela significativa da população lidar com alguma patologia mental, ainda são propagadas informações incorretas sobre o tema. Olha aqui, então ela está dizendo o seguinte, essa pessoa, que o fato de haver preconceito é porque as pessoas não têm informações corretas sobre as doenças mentais. Então, e ela cita o caso do Van Gogh, que sofreu muito por isso. Esse processo fortalece a ideia de que integrantes não são capazes de conviver em sociedade, reforçando estigmas antigos e criando novos. Dessa forma, a ignorância, então quando ela fala ignorância, ela está se referindo à falta de informação que a pessoa tem, né? Ela tem essa falta de informação. Então, dessa forma, a ignorância contribui para a estigmatização desses indivíduos e prejudica o coletivo.
Bom, então nós vimos que essa pessoa defendeu um ponto de vista, argumentou sobre a falta de informações que se tem a respeito das doenças mentais. O próximo parágrafo que eu vou mostrar agora é a sequência, né? Seria o terceiro parágrafo do texto, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento. Só que agora ela vai falar, da carência de representatividade. Quer dizer o quê? Que essas pessoas que têm doenças mentais, elas não têm representatividade. Elas são excluídas. Vamos fazer a leitura. Ademais, a carência de representatividade nos veículos midiáticos, então ela já começou dizendo o problema, há carência de representatividade na mídia. Ela já disse o problema e ela vai argumentar agora. Então, essa carência fomenta o preconceito contra as pessoas com distúrbios psicológicos. Nesse sentido, a série de televisão da emissora HBO, Euphoria, mostra as dificuldades de conviver com um transtorno afetivo bipolar, ilustrado pela protagonista Rui, que possui a doença. A série é um exemplo de representação desse grupo nas artes, falando sobre a doença de maneira responsável. Contudo, ainda é pouca a representatividade desses indivíduos em livros, filmes e séries. Olha que interessante. Então, aqui ela volta a falar sobre isso, né? Ela continua, na verdade, falando que há pouca ou quase nada de representatividade dessas pessoas nos livros, filmes e séries, que, quando possuem papel, muitas vezes são personagens secundários e não há um aprofundamento de sua história. Desse modo, esse processo agrava os estereótipos contra essas pessoas e afeta sua autoestima, pois eles não se sentem representados. Vejam bem, então, neste parágrafo, o candidato falou sobre o segundo problema, que é a carência de representatividade que esse grupo tem. Então, trouxe toda uma argumentação, expressou o ponto de vista sobre isso. E ficou bem bacana, né? Bom, agora a gente chegou na conclusão, que é o quarto parágrafo. O que a gente tem que fazer na conclusão? Apresentar uma proposta de intervenção concreta para o problema discutido. Então, aquilo que eu discuti, aqueles problemas que eu mencionei lá nos 3 parágrafos, é agora que eu apresento uma proposta de intervenção para tentar solucionar esse problema. E veja que eu coloquei que tem que ser concreta, porque a ação que eu vou escrever, ela tem que ser uma ação concreta, algo possível de ser realizado. Na conclusão, nós temos 5 elementos indispensáveis, que são ação, tem que ser uma ação concreta, agente, que seria o agente que executaria essa ação, modo e meio, que é o modo ou meio que esse agente iria executar essa ação, de que modo que seria isso, a finalidade da ação, para que ela serve, e o detalhamento, sendo que esse detalhamento pode ser de qualquer um dos 4 acima, da finalidade, do modo e meio, do agente e da ação. Eu tenho um vídeo explicando só sobre a conclusão, em que eu mostro esses 5 elementos detalhadamente. Então, depois você pode assistir com mais calma sobre a conclusão. Vamos ver um exemplo? Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com as pessoas portadoras por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Olha, aqui eu já tenho uma primeira proposta, em que ela diz que a mídia, que é o agente, aí ela detalhou algo sobre esse agente, instrumento de ampla abrangência. Então, o agente é a mídia, detalhamento é este daqui. O que a mídia vai fazer? Qual que é a ação concreta dela? Informar a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com essas pessoas portadoras. Porque lembra que na redação, lá no desenvolvimento, ela disse que as pessoas não tinham informações sobre a doença. Então, uma ação para isso seria informar a população sobre as doenças. Então, essa é a nossa ação. Qual que é o modo e meio que essa ação vai ser executada? Como que vai ser executada? Por meio do quê? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos.
E qual que é a finalidade de informar a sociedade? A fim de formar cidadãos informados. Então, aqui eu tenho uma primeira proposta com aqueles 5 elementos. Daí ela continua e faz uma segunda proposta. Paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes, por intermédio de incentivos monetários, para produzir obras sobre o tema, com o fato de amenizar o problema. Assim, o corpo civil será mais educado e os estigmas contra os indivíduos com patologias mentais não serão uma realidade do Brasil. Bom, aqui ela apresentou uma segunda proposta. Ah, eu tenho que fazer 2 propostas na conclusão? Não, eu tenho que fazer uma proposta com 5 elementos. Aqui ela quis acrescentar uma segunda proposta, o que ficou bem bacana, né? Atenção! Dica de estrutura de parágrafo. Eu gosto sempre de indicar para os meus alunos que eles façam a seguinte estrutura de parágrafo, que todo parágrafo tenha essa seguinte organização: mini introdução, mini desenvolvimento, mini conclusão, sendo que no mini desenvolvimento seria a parte, digamos assim, mais substancial, mais argumentativa do texto. Eu vou dar um exemplo de como seria essa estrutura em um parágrafo que eu selecionei. Aqui já é referente também ao tema de 2020, que é o estigma associado às doenças mentais, só que é uma outra redação. A candidata começa da seguinte forma, uma redação nota 1000, tá, pessoal? No filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que o faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental nesse âmbito, seja pela discriminação desta classe por parcela da população verde-amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. Vamos tentar enxergar agora aquela estrutura que eu mencionei anteriormente, de mini introdução, mini desenvolvimento e mini conclusão, que eu acho que fica muito bacana o texto, ajuda muito na hora de escrever. Peguei aquele mesmo parágrafo, eu só dividi nessas 3 partes. Veja aqui, na minha mini introdução, eu tenho o início, uma apresentação da minha redação, e nesse caso a candidata traz o repertório sociocultural, que é o filme Coringa. Então, ela só vai falar sobre o filme Coringa. O filme Coringa tem tal personagem, sofre de transtorno, tal. Só isso. É uma apresentação, é o iniciozinho mesmo, é uma introdução de parágrafo. Depois, aqui no mini desenvolvimento, é quando eu vou ter, como eu disse para vocês, a parte mais substancial da redação. É aqui que, como eu estou falando do primeiro parágrafo da redação, eu tenho elementos do primeiro parágrafo, né, que eu ensinei para vocês. Nesse caso, aqui a candidata apresenta o tema, estigma associado às doenças mentais, e ela traz os 2 problemas aqui, a negligência do governo e a discriminação que essa população que tem doença mental sofre. Então, esse é um mini desenvolvimento, é quando já inicia uma parte da argumentação aqui. E por fim, tem um encerramento de parágrafo. Já até inicia com um conectivo de conclusão. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida a fim de que o longa norte-americano não mais reflita o contexto atual da nação. É o encerramento do parágrafo. Ela está finalizando a ideia aqui. Essa estrutura de mini introdução, mini desenvolvimento, mini conclusão não é algo obrigatório. É como eu disse, é uma maneira de você estruturar o seu parágrafo para que ele fique organizadinho, para que ele fique bacana. Lembrando que esse tipo de estrutura dá certo nos 4 parágrafos da redação, na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. Tentem sempre seguir essa organização de parágrafo, porque fica muito bom.
Bom, pessoal, vou encerrando esse vídeo por aqui. Desejo a todos uma boa redação. Nos vemos em breve.